Olá, queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre a independência do Brasil. Esta é uma aula para o 9º ano, referente à semana 4 do PET 1. É interessante nós pensarmos que alguns acontecimentos contribuíram bastante para a independência do Brasil. Eu coloquei eles aí numa pequena linha do tempo para que nós compreendamos melhor. Primeira coisa, em 1808, a família real desembarcou no Brasil. Isso é um acontecimento inédito na história colonial. Uma família real sair da metrópole e ir para a colônia. Isso ocorreu como uma consequência aí dos desdobramentos do bloqueio continental, em que Portugal não quis romper a sua amizade comercial com a Inglaterra e preferiu enfrentar, de alguma forma, o bloqueio continental, né? Enfrentar Napoleão Bonaparte. E, fazendo isso, para que não fosse deposto, assim como ocorreu com Fernando VII da Espanha, Dom João VI, com a família real, se transfere para o Brasil. Nessa época, na verdade, quem reinava era Dona Maria a Louca, porém, ela não podia, né? Ela não tinha condições psicológicas para governar, então nós tínhamos o príncipe regente Dom João. Okay? Esse período, esse acontecimento, ele significou muito para o Brasil, significou muito para a colônia. Por quê? Porque nós temos aí um crescimento populacional, nós temos o Brasil que se abre ao comércio com estrangeiros, né? Você rompe aí o pacto colonial de algum modo, porque o Brasil passa a comerciar com outros países, principalmente com a Inglaterra, passa a receber aí navios nos seus portos de outros países para fazer comércio. E isso agradou bastante a elite que morava no Brasil. Isso foi bastante interessante nesse sentido. E isso também fez com que crescesse um sentimento nacionalista aí por parte dos brasileiros. Okay? Em 1810, ocorre a assinatura do Tratado de Navegação e de Comércio. Então, e também o Tratado de Amizade de Portugal com a Inglaterra. Então, nós vamos ter aí um número muito grande de produtos ingleses entrando aí no Brasil. Nós vamos ter uma participação muito grande da Inglaterra na história do Brasil aí, inclusive pós-independência, inclusive no próprio processo aí lento que foi a abolição da escravatura, o fim do tráfico negreiro. Então, essa aliança da Portugal com a Inglaterra, ela tem grande importância para a história do Brasil, inclusive para o Brasil já independente. Okay? No ano de 1815, o Brasil deixa de ser colônia e passa a fazer parte do reino. Então, ele é elevado à condição de Reino Unido com Portugal e Algarves. Okay? Então, o Brasil aí já em 1815 deixa de ser colônia. E aí, quem está morrendo de medo, quem está com o coração na mão lá nesse contexto? O pessoal de Portugal, a galera de Portugal entendia que o Brasil tinha que ser colônia. Eles estavam morrendo de medo de que Portugal se tornasse colônia do Brasil. É interessante vocês observarem isso. Em 1820 começa uma revolução, que é a Revolução do Porto, isso em Portugal. Com isso, uma das principais propostas era que Dom João VI voltasse e que se fosse elaborada uma Constituição em que todas as pessoas estivessem sob o domínio aí dessa Constituição, inclusive o rei. Outra proposta que o pessoal aí de Portugal tinha é que o Brasil voltasse à condição de colônia, não fosse mais reino. Isso desagradava muito os brasileiros, que acreditavam que poderia ter um reino aí
com duas capitais, ou seja, uma capital em Portugal, Lisboa, e uma capital no Rio de Janeiro. Então, um reino aí dúbio. Ok? Em 1821, Dom João VI volta para Portugal, deixando aí o seu filho, Dom Pedro, como regente no Brasil. Então, vai um, fica o outro aí para governar o país na ausência do pai. Aqui, Dom João VI já é rei, a Dona Maria Louca já havia falecido em 1817. Okay? Outra coisa interessante, importante nós falarmos aí, o dia do fico. Em 1822, nós temos aí que as cortes portuguesas já estão com medo do Brasil se emancipar, de perder a sua maior colônia, de perder o Brasil. E aí passa-se a exigir também a ida do príncipe regente do Brasil, Dom Pedro. Nesse contexto, nós vamos ter aí um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas pedindo que Dom Pedro ficasse. E no dia 9 de janeiro, o Dom Pedro I disse aquela célebre frase, né? Se é pelo bem geral da nação, eu digo que fico. Então ele disse que ficaria. Isso desagradou muito as cortes portuguesas, que insistiram veementemente que o príncipe voltasse para Portugal, porém ele não queria. Aqui nós já temos uma ideia aí de ruptura entre Brasil e Portugal muito forte, e aqui nós já temos também, por exemplo, em maio de 1822, em que determina-se que as leis vindas de Portugal teriam valor somente com aval de Dom Pedro, ou seja, com aval do príncipe regente. No dia 28 de agosto, as cortes de Portugal ordenam o retorno imediato de Dom Pedro para Portugal, o que Dom Pedro não faz, ele não obedece isso, e aí no dia 7 de setembro, Dom Pedro estava em viagem para Santos para ver a sua amante e voltava desta viagem, ele declara a independência. Essa questão da declaração da independência, a imagem que nós temos é justamente a imagem da atividade 1. Nós temos aí a independência ou morte, o Dom Pedro ali com sua corte, montado num animal puro sangue, enfim. Não foi isso que aconteceu, né? Nem isso que está exatamente no próprio hino nacional, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói. Não. A independência ou morte, inclusive a questão do próprio dia 7 de setembro, ela deve ser um tanto quanto relativizada, porque nem mesmo na própria época da independência isso foi uma notícia assim, muito forte. O 7 de setembro ele soa mais como um mito fundador, como algo mitológico aí, que passou-se a comemorar somente aí, quase no fim do período do Império, né, como uma tentativa de se valorizar a questão aí do Império, né, num contexto de crise, e também tentando aí incutir uma identidade nacional. Mas essa questão da independência, a independência ocorreu de forma aí bastante política e ocorreu assim num contexto que não é o contexto que é retratado pela arte, né? Nós temos aí o Dom Pedro aí que estava em viagem, ele não estava trajando aí um uniforme militar, ele não estava viajando sobre um cavalo, ele estava viajando sobre uma mula. Mula é bem melhor que o cavalo, inclusive, né? Mas enfim, por quê? Porque a mula é bastante resistente para viagens, né? Então, esse tipo de situação é bastante importante nós
problematizarmos, porque muitas vezes a gente vai acreditando aí naquilo que foi se reproduzindo de história, mas enfim, o dia 7 de setembro, durante muito tempo, havia-se dúvidas sobre o marco, qual que era o marco principal aí para a independência do Brasil. O próprio dia do Fico pode ser até considerado, né, como um momento aí de ruptura política entre Brasil e Portugal. Mas essa data foi posta aí como algo posterior, né, algo posterior a esse acontecimento. E, enfim, vamos continuando aí. As atividades das páginas 73 e 74. A primeira, eu já até falei para vocês, que vocês vão analisar essa imagem aí do Pedro Américo. É importante que vocês tenham noção que o Pedro Américo ele é um homem que viveu aí já no fim do século XIX. Né? Então, a pintura já foi feita no fim do século XIX, muito tempo depois da independência do Brasil, muito tempo depois dos acontecimentos de 1822. Então, essa pintura fala mais do fim do século, da crise do Império, do que exatamente da proclamação da independência. Então, presta bastante atenção nisso que estou falando, que você vai conseguir responder corretamente essa questão aí, que é de múltipla escolha. De outra, na número 2, na página 74, nós temos aí a ocasião do dia do Fico, estando clara a intenção de Dom Pedro em não retornar a Lisboa, as cortes portuguesas acabaram por recuar, reconhecendo de pronto a independência do Brasil. Você vai falar se isso aí é verdadeiro ou falso e vai justificar por que você acha que é verdadeiro e por que você acha que é falso. Por fim, bons estudos. Deus abençoe você. Até a próxima.